Paulão, meu Deus do céu, hein, cara? Esse hold position aí no Bitcoin, hein? Jesus! Ninguém segura. É, galera, conheci Paulo. Acho que foi quando, Paulo, que eu conheci você? Foi ano passado, né, cara? 2020, no início de 2020. Quem sou eu, irmãozinho? Quem sou eu? Rapaz, que trade, galera, que trade, que trade. Paulo mandou super bem ali. Está muito bem posicionado no Bitcoin, batendo 50k, 7 dígitos, hein? Nossa, mãe do céu. É isso aí, galera. Valeu aqui. Já vi que tem poucas pessoas que estão chegando aqui pela primeira vez. Então, eu vou tentar ser um pouquinho menos iniciante aqui na linguagem, tá? E quem está aqui pela primeira vez, se acostume, porque é assim mesmo. Nem tudo que você pegar de primeira, você vai se familiarizar, né? Tudo que é novo pode até mesmo deixar a gente um pouquinho com medo, um pouquinho apreensivo, mas te garanto que essa informação e esse conhecimento pode mudar completamente o seu futuro, da mesma forma que mudou o meu e de várias pessoas que estão aqui nessa chamada, beleza? Então, vamos iniciar aqui. Deixa eu só configurar uns negocinhos aqui, cara, que tem tempo que eu não fico de anfitrião nessa parada aqui, mas eu acho que tá tudo certo. Bom, acho que já está dando para compartilhar a tela aí, né? Deixa eu ver aqui. Beleza. Bom, vamos lá, vamos iniciar. Esse aqui é um dos scanners que a gente tem na academia. Para quem não sabe, nós representamos a maior escola de trade do mundo, a maior academia de trade do mundo. Acredito que são mais de 300 mil alunos ativos ao mês e crescente, ok? Dentro dessa academia, você tem acesso a muitas coisas, tá? Principalmente a informação, conhecimento e estratégias, que é o que vai fazer você ter bons resultados, excelentes resultados no mercado financeiro. Beleza? Deixa eu só já aproveitar uma parada aqui antes, para não ter ninguém rabiscando a tela sem querer, porque às vezes alguém rabisca a tela sem querer e pronto, já está configurado. Bom, a primeira coisa que a gente tem que entender é o seguinte: essa ferramenta eu conheci em 2017, quando eu iniciei na academia. Tá? Era a única ferramenta que nós tínhamos, não existia outra, e ela era um contraponto para os sinais que a gente recebia. A gente recebia sinais de Forex através do Swipe Trades. Na época, a gente tinha, acho que, apenas um trader, um ou dois traders mandando sinais, né? A quantidade de sinais era bem pequena. Na semana, ali, variava entre 5 a 7 sinais por semana. Então, eram poucas oportunidades e a gente tinha o Harmonic Scanner, que ele foi, de certa forma, aprimorado, recebeu upgrades, né? Hoje ele está com uma precisão muito melhor, tá? E parece que... Ah, tá, estou com canetinha. Ele está com uma precisão muito melhor, ok? E qual é o lance aqui, né, desse scanner? Só para vocês entenderem. Bom, ele faz a leitura, ele faz o rastreio, ele fica escaneando o movimento do mercado para encontrar padrões harmônicos. Os padrões harmônicos, por si só, eles são movimentos que acontecem no passado e se repetem com mais frequência, só que obedecendo toda uma sistemática de Fibonacci, ok? Então, cada pernada que a gente tem aqui dentro dos padrões harmônicos, nós temos os números de retração e de extensão ou expansão de Fibonacci. Tá? Para a gente entender melhor como que essa ferramenta trabalha, a gente precisa entender que o mercado ele se movimenta em 3 direções. Isso aqui eu sempre vou falar porque isso é coisa básica. Eu vou colocar aqui no TradeView que fica um pouco mais fácil. Eu já até repliquei aqui alguns padrões para a gente poder utilizar para a gente estar estudando. Então, olha só. Detalhe, para quem não gosta de conhecimento, de informação, talvez essa aula vai ficar um pouquinho maçante, porque eu vou jogar para vocês muita informação
que a partir de quando acabar esta aula, você já vai estar praticamente pronto para bater o olho no padrão harmônico e saber o que está acontecendo. Então, o mercado ele se movimenta sempre em três direções, não existe quatro, cinco, são apenas três. Ou ele está numa movimentação que nós dizemos ser uma movimentação de alta, tá? Então, você vai ver os preços do mercado, o preço do ativo subindo, tá? Ou ele faz uma movimentação de baixa, ou seja, você vai ver o preço do ativo descendo ou caindo, ou você vai ver o preço do ativo lateralizado, ou que a gente chama de consolidação do preço, tá? Então, esses são os três movimentos que o mercado faz. Só que para a gente utilizar Fibonacci, para a gente entender como é que a gente pode estar encontrando os pontos de retração ou pontos de extensão de um impulso ou da continuação de uma tendência, a gente precisa que o mercado esteja em direção. A gente precisa que o mercado esteja direcional. O mercado só fica direcional em tendência de alta ou tendência de baixa. Mercado lateralizado não tem direção. Como o próprio nome diz, né? Ele está andando de lado. Tá? Então, a gente não utiliza Fibonacci quando o mercado está andando de lado. A gente utiliza Fibonacci quando a gente encontra direção no preço. Então, toda uma vez que a gente tem o mercado direcional, nós conseguimos utilizar Fibonacci. E, falando em direção do preço, o Fibonacci nós utilizamos para encontrar e medir apenas duas coisas. A gente tenta medir a correção do preço, que a gente chama de pullback, tá? E a gente utiliza também Fibonacci para medir a projeção do preço, tá bom? Que é a continuação da tendência. Tudo isso a gente faz com Fibonacci. E o padrão harmônico, ele nada mais, nada menos, ele une todas essas movimentações de alta e de baixa dentro de uma sistemática numérica, tá? Eu não vou entrar aqui em detalhes com vocês de quais são os números, porque cada padrão ele tem uma numeração correspondente. Então, por exemplo, eu vou mostrar aqui agora no nosso Harmonic Scanner, que vocês vão encontrar diversos padrões harmônicos, cada um com um nome diferente. Então, por exemplo, aqui eu tenho o padrão harmônico Butterfly, ok? Aqui eu tenho o Cypher, aqui eu tenho o Crab, aqui eu tenho o Shark, outro Shark, Bat, que é asa de morcego, outro Cypher, Deep Crab, e por aí vai. E o Gartley, né? Então, cada padrão desse aqui, ele é construído e ele precisa obedecer regras, tá? As regras são voltadas para quê? Para os números de retração ou extensão da régua de Fibonacci. Então, cada pernada dessa aqui que você está vendo, ele precisa obedecer essa numeração. Ele obedecendo essa numeração e o preço fazendo a sua continuação, baseada em tudo isso que você está vendo, você tem o padrão harmônico completo. Vão existir eventuais casos onde, por exemplo, aqui tem casos que a gente pode utilizar para explicar isso, que você vai ver o preço não obedecendo aqui, um belo exemplo aqui, de que a gente não teve, se bem que a gente teve aqui no TP1, né? Quando bate no TP1 a gente considera. Deixa eu ver aqui algum padrão onde a gente encontre uma diferença aqui. Rapaz, só está dando bom aqui. GPP áudio eu sei que deu muito bom aqui, de BPMCD também. Qual que eu vi aqui que deu ruim? Foi o SDJPY? Não. EuroGBP? Também não. Era o EuroJPY. Foi esse aqui. Vai esse aqui mesmo, então. Então, vão existir momentos que a gente vai ver exatamente o preço não respeitando. Na verdade, não é o preço que não respeita, tá? Por exemplo, isso aqui é um padrão inválido, tá? O padrão válido é aquele que você vê a reação do preço exatamente no ponto D. Tá? Então, todo padrão harmônico ele é construído de 5 pontos. Você tem o ponto X, que é o início do impulso, o ponto A, que é o final do primeiro impulso, o ponto B, que é a correção do primeiro impulso, o ponto C, que é a extensão do segundo impulso, e o ponto D, que é a retração do último impulso. Tá? Então, esses 5 pontos unidos formam os padrões harmônicos. Tá? Então, vamos colocar aqui um padrão mais bonitinho, que a gente consegue ver isso melhor.
Por exemplo, aqui a gente tem esse cipher aqui, tá? Temos o ponto X, o ponto A, B, C e o D, e a gente tem aqui a formação desse padrão. Por exemplo, se o preço continuar subindo aqui, então esse padrão aqui, ele perde o seu efeito. Por quê? Qual é o efeito do padrão harmônico? O efeito do padrão harmônico, ele é construído, na verdade, ele foi desenvolvido, foi estudado para nos mostrar onde o preço vai fazer a continuação do movimento. Tá? Então, por exemplo, todo ponto D para nós, ele apresenta o ponto de entrada. Por isso que aqui no Harmonic Scanner você vai ter o preço de entrada exatamente muito próximo do ponto D. E os takes aqui, TP1, TP2, o TP3, esses takes aqui são relacionados com os níveis de Fibonacci da perna CD. Então, por exemplo, se eu traçar aqui Fibonacci, ponto C até o ponto D, eu vou ter os números, tá, do TP1 e do TP2. Deixa eu corrigir, só colocar aqui para melhorar e facilitar aqui a visão. Cadê? Sem esse background colorido. Vou jogar esse camarada para a direita. Vou mover sem os preços. Beleza. Então, aqui a gente vai perceber o seguinte, que o TP1 sempre vai coincidir com o número de 38% de Fibonacci, o TP2 sempre com 61,8%, e o TP3 vai ser, no caso aqui, com 100% da correção do preço. Tá? Esses são os níveis TP1 e TP2 e TP3. Sempre que você tiver esses... por exemplo, se você aprender a identificar um padrão harmônico sozinho, uma coisa que isso acaba acontecendo depois que você tem uma certa familiaridade com o gráfico, quando você já entende como é que os padrões harmônicos funcionam. Então, por exemplo, aqui eu não tenho no TradingView o TP1, TP2, TP3, mas se eu fizer uma puxada de perna aqui do ponto C até o ponto D, aqui, eu já sei que o meu TP1 vai ser onde? Exatamente no 38%, o meu TP2 vai ser no 61,8%, o meu TP3 vai ser exatamente lá em cima, no 100%. Ok? Então, basicamente é isso. E o stop loss, ele vai ser o nível de segurança baseado onde está o ponto X. É claro que tem padrões harmônicos que você não vai ter essa estrutura. Por exemplo, o Butterfly ele tem uma estrutura onde o ponto X é mais acima que o ponto D. Por quê? Porque trabalha com os níveis de expansão ou extensão. Nunca sei qual é a palavra correta aqui, eu acho que é extensão. Então, é com a extensão do preço. Então, por exemplo, se eu pego no Fibonacci, qual que é isso aqui? O SDCAD, né? Beleza. Se eu pego o SDCAD do ponto X até o ponto A e puxo uma Fibonacci, eu vou começar a ver os níveis. Olha lá os níveis. Tá? Não sei se vocês conseguem ver, vou apagar aqui a outra Fibonacci aqui. Pronto. Olha só, eu estou aqui, o ponto D está exatamente na região da extensão de 127,2% de Fibonacci. Tá? Isso aqui, quando você trabalha com a ferramenta de extensão baseada em tendências, vai mostrar exatamente a mesma coisa. Tá? Então, olha lá. Está dando um pouquinho antes ali, porque aqui na ferramenta está configurada para mostrar a extensão de 123%, mas está nessa zona, né, nessa região aqui, tá bom? Então, o ponto D, aqui no Butterfly, ele vai trabalhar nessa extensão. Isso que eu estou falando para você é o seguinte, cada padrão harmônico tem que obedecer a sua regra para ser formado. Tá? Eles não são formados de forma aleatória. Tudo baseado nisso aqui que eu estou mostrando. É baseado em retração e extensão de Fibonacci, ok? Bom, sabendo disso aqui, vocês já vão começar a encontrar a posição do stop loss um pouco diferente em cada padrão harmônico, beleza? Então, por exemplo, aqui nesse aqui, que é o Butterfly, o nosso stop loss não está totalmente abaixo do ponto X. Você tem uma estrutura aqui atrás que mostra que o stop loss está protegendo você desta região aqui, que é um suporte, tem um suporte aqui atrás. Todo mundo consegue observar e entender isso. Perfeito? Porém, se eu for em outro padrão harmônico, eu tenho aqui no Cypher
que o stop está protegendo quem? O ponto X, ele não está protegendo essa zona de resistência. É diferente. Se eu for no Shark, o Shark também vai tentar proteger o X. Deixa eu pegar um Shark mais bonitinho aqui. Ó, o Shark, ele vai tentar proteger também a zona atrás estrutural, tá? Que fica próximo à letra X. E os níveis de entrada no Shark sempre vai ser assim, ó. O Shark eu acho que é o único padrão harmônico que oferece 2 pontos de entrada, tá? Deixa eu ver se tem outro aqui. Deixa eu ver esse BAT aqui. O BAT também vai estar protegendo o X, tá? Vai estar protegendo o X. Então, esse aqui é um exemplo que o ponto D, olha só onde estava o limite do padrão harmônico, né? O limite do padrão BAT, nesse caso aqui, ó, ele não pode, a letra D não pode superar 100%. Tá vendo que se eu mexer na réguinha aqui, do padrão harmônico, a numeração da régua muda? Então, por exemplo, ele não pode, de forma alguma, o padrão BAT, tá, asa de morcego, ou morcego, enfim, ele não pode, ao ponto D, superar 100% de correção do X até o A. Ok? Não pode. Se isso acontecer, invalida. Mas olha só onde que estaria, né, digamos assim, a forma correta desse padrão aparecer seria com a letra D aqui, o ponto D, exatamente lá na máxima desse candle azul. Tá? Ou seja, esse padrão aqui não foi validado. Por isso que uma das coisas, uma das técnicas que eu vou passar para vocês aqui sobre como utilizar essa ferramenta para ganhar dinheiro todos os dias é ter conhecimento prévio de como os padrões funcionam e quais são os padrões que permitem que você entre de cara no ponto D e quais são os padrões harmônicos que você precisa esperar confirmações. Tá? Porque, por exemplo, vou ver se vai carregar aqui novamente. Se você tem a infelicidade, tá? Infelicidade porque ninguém quer tomar stop loss, né? Mas acontece. Mas se você entra exatamente no ponto D aqui, quando você viu esse padrão harmônico se formando, você foi lá e executou sua venda aqui, por exemplo, né? Onde que o preço foi? Bateu exatamente no seu stop. Então aqui você tomou um stop super rápido, tá? Simplesmente porque você foi impulsivo. Você entrou na emoção, você viu, olha, o padrão está chegando, eu vou fazer aqui, o letra D está para cima, eu vou vender. Tá? Por que que isso aqui acontece? Porque nenhuma estratégia no mercado financeiro é 100% à prova de perdas. Ou seja, não existe uma estratégia 100% infalível, uma estratégia que nunca vai te dar stop loss. Quem fala isso para você está te enganando. Tá? E os padrões harmônicos, eles têm uma característica de, quando ele é validado, em torno de 80% a 90%, tá? Isso de uma forma geral, 80% a 90% das vezes, você vai ver o preço atingindo o TP1. Não significa que 80%, 90% das vezes você vai chegar no TP3, tá? Quem fala isso também é porque não entendeu como que são os padrões harmônicos, tá? Então, 80%, 90% das vezes você vai ter uma reação do ponto D até o seu primeiro take profit, tá? E aí, é claro, cada padrão harmônico vai ter uma reação diferente para continuação, para pegar o TP2 ou o TP3, tá? Bom, agora sabendo onde que você tem os seus takes, como que eles são definidos, o stop loss, como ele é definido, vai depender do padrão harmônico. Agora a gente vem para a parte de reação do preço, que é, assim, uma das coisas que a gente mais estuda. Tá? O que a gente mais estuda no mercado, o que é mais passível de estudo, é o famoso price action, a ação do preço. Você entender, você saber ler os gráficos é a coisa mais assim, é um estudo infinito dentro desse mercado. Não existe, eu acredito que não existe nenhum trader do mundo que tenha dominado 100% price action, porque uma vez que existir um trader que domina 100% price action, é um trader à prova de perdas. Ele nunca mais vai perder. Concorda? Se o cara sabe tudo de price action, se ele nunca erra, ele também não perde.
E até o momento não existiu ninguém dentro do mercado financeiro com essa característica. Por isso que é um estudo infinito, não tem fim. São 4 anos que eu estou no mercado, são 4 anos estudando. São 4 anos que eu estou nesse mercado, são 4 anos que eu estou aprendendo. E continuo estudando, continuo aprendendo. Tá? Só que existem algumas coisas que são básicas do price action. E isso, qualquer pessoa, independente do nível de experiência, consegue aprender e consegue aplicar. Então, uma das coisas que você precisa entender aqui nos padrões harmônicos é que você precisa contextualizar, você precisa ter uma visão, o que está acontecendo aqui no SDCAD. Vou colocar um trade view que fica melhor. O que está acontecendo aqui? Você precisa ter uma visão macro. Você não pode querer simplesmente aparecer o padrão no ponto D, o D está para baixo, compra, o D está para cima, vende. Porque você pode cair exatamente naqueles 20 a 10% dos padrões harmônicos que são invalidados, onde o preço não chega no TP1, mas vai direto para o stop loss. Agora, imagine um cenário onde você tem um scanner que fica 24 horas por dia lendo os movimentos e fazendo assim a sua busca dos padrões, ok? Imagina esse padrão, como é que eu posso dizer? Esse robô, esse algoritmo que trabalha para nós, que é isso aqui, que é o nosso Harmonic Scanner. Imaginou isso, camarada? Beleza. Agora, além disso, imagine que você tem um número que ele consiga fazer isso. Vamos colocar numa média. A cada mês, ele encontra 100 padrões harmônicos. Então, significa dizer que em torno de 20 padrões que vão aparecer na nossa lista, aqui, nessa lista, 20 vão bater no stop loss. Tá? 20. Então, significa dizer que você, não sei por que isso pode acontecer, não sei se isso é coisa de energia positiva, de energia negativa, não sei se é porque você é azarado mesmo, mas você pode ser premiado e encontrar padrões harmônicos, e toda vez que você entrar no padrão, o preço vai e bate no seu stop. Simplesmente porque você viu a letra D para baixo ou compra, a letra D está para cima ou vendo. Você pode cair nessa estatística. E se você cai nessa estatística na sua primeira semana, adivinha o que acontece com você? O que acontece com a pessoa que, logo que ele entra, toma 10 stops seguidos, um atrás do outro? Ou então, está dentro lá de alguma aula e pega aquela aula que da Lois e vai para a segunda aula da Lois, né? Isso altera o emocional. E uma coisa que as pessoas que começam não têm dentro do mercado financeiro é emocional para lidar com as perdas. Todo mundo começa no mercado com entusiasmo, com esperança e com uma crença de que, caraca, agora eu vou ganhar muito dinheiro, porque eu vi fulano de tal fazendo uma entrada, ele ganhou 5 mil euros, ganhou 5 mil dólares. Outro cara, eu vi ele fazendo não sei quantos milhões. E aí você fica com essa expectativa. Só que, se você não recebe uma orientação adequada, e é muito importante a utilização desse sistema de treinamento para isso, tá? Então, assim, a gente está vendo aqui que não tem muitas pessoas nessa sala hoje, né? Então, assim, tem muita pessoa que está entrando e está, às vezes, tendo experiências não muito boas com os serviços, digamos assim, da nossa academia, porque ele não está recebendo informação correta. Ele não está recebendo orientação, direcionamento, porque era para estar aqui, entende? Não só aqui, dentro das aulas da Go Live também, dentro dos treinamentos de capacitação de início. Então, a gente tem que levar as pessoas para o sistema para receber esse tipo de informação. Porque o que a gente quer fazer aqui com vocês? Preparar vocês para a perda. A gente não prepara ninguém no mercado financeiro para lucrar. Não existe isso. Porque se existisse isso, a gente nunca falaria com vocês sobre gestão de risco, gerenciamento de risco. Por que a gente bate tanto nessa tecla? Porque o que você precisa saber é quanto que eu não posso perder. Eu não posso perder tanto.
Eu tenho que perder isso aqui, só isso aqui que eu posso perder. O que vier é lucro. É lucro. E para você entender esse processo e amadurecer esse processo, você tem que entender que dentro do mercado financeiro, o mercado ele não aceita, ele não dá mole, agora isso aqui é uma expressão aqui do Brasil, ele não dá mole, ele não facilita para amadores, não facilita. O mercado financeiro é algo que machuca o psicológico e emocional das pessoas. Muitas pessoas desistem, muitas pessoas perdem dinheiro porque acreditam que aqui vai encontrar uma bola de cristal para ganhar dinheiro fácil e ganhar dinheiro rápido. Por quê? Elas entram sem direcionamento, elas entram sem informação, sem capacitação e sem conhecimento. A maioria das pessoas. O que nós fazemos na academia é inverter esse papel. Nossa preocupação é exatamente mostrar o caminho contrário. Não, não vai por esse caminho. Esse caminho vai fazer você perder dinheiro. Esse caminho vai fazer você ficar frustrado. Esse caminho vai fazer você não ter um emocional preparado para sobreviver do mercado, para ganhar dinheiro no mercado. Ok? Então, não queira participar dessa estatística. E essa estatística, cara, ela não é uma coisa rápida, tá? Não é uma coisa rápida. Essa estatística pode demorar uma semana para você entrar dentro do grupo de perdedores, 15 dias, um mês, 2 meses, 6 meses, 1 ano ou 2 anos. Daqui a 2 anos, pode ter uma pessoa que você conheceu que já fez day trade. Por que não está fazendo mais? Perdeu e acreditou que aquilo não era para ele. E a gente está fazendo exatamente o contrário. A gente está mostrando que isso aqui é possível para qualquer pessoa, desde que você seja disciplinado, que você seja ensinável e que você se coloque no seu devido lugar. Entenda que o mercado é soberano. Então, não existe aquela bola de cristal que sempre vai acertar. Não existe aquele trader que nunca vai perder. O que você faz, então? Aprende o gerenciamento de risco. Beleza? Aprender o gerenciamento de risco, você pode utilizar estratégias e ferramentas, cara, à vontade. Por quê? Porque você vai ter condições de, se você entra naquele padrão harmônico que vai bater o stop, tudo bem, só stop. Exatamente, aqui 0,5% do meu capital, perdi 1%, no máximo 2% do meu capital. E aí, tudo bem, vamos para a próxima. Só que você não vai entrar na próxima de qualquer jeito. Né? Na verdade, a ideia é falar para você exatamente como não entrar de qualquer jeito nos padrões harmônicos. Então, existem várias formas para isso. Não tem como eu colocar tudo isso nesse treinamento, tá? Mas eu vou resumir aqui algumas coisas que talvez vai começar, pelo menos, a melhorar a sua visão, né, de gráfico, de price action e tudo mais. Então, como eu falei, falando, a gente precisa ver um padrão harmônico e entender qual é o contexto desse padrão. O que está acontecendo nesse ativo? O que está acontecendo nesse mercado? Por que ele apareceu aqui? Por que o ponto D está aqui? O que tem para trás? E é isso que a gente precisa sempre fazer. A gente não pode, nem que você esteja utilizando aquela estratégia Harmonic Salsi, se você ainda não conhece, talvez já tem, acho que tem treinamento já do Duarte, se não me engano, explicando como é que usa essa estratégia. Talvez outro dia eu venha aqui mostrar como é que funciona também. Mas, mesmo com a estratégia, só um parênteses aqui, tá? Um setup de trade baseado em indicadores, ele serve para apenas uma coisa, tá? Encurtar a sua tomada de decisão. Então, você tem vários indicadores, um conjunto que você vai utilizando, e você pode utilizar da análise técnica, baseada em indicadores, a sua tomada de decisão. Perfeito? Porém, se você, além disso, aplicar a leitura de price action, a possibilidade de você acertar a sua entrada, ela sobe significativamente, ok?
Eu estou vendo aqui que tem algumas mensagens no chat, mas eu não estou podendo responder tudo. Vou responder só no final, tá? Senão a gente não vai conseguir passar tudo que eu tenho para passar. Beleza? O Paulo está dizendo que também ele sabe falar lá sobre a estratégia do Harmonic Salsa. Mas vamos lá. Retornando aqui. Por que é importante vocês entenderem leitura de price action? Porque a tomada de decisão baseada nessa leitura, tá, ela pode fazer com que você aumente as suas chances de você entrar num trade mais lucrativo. Então, por exemplo, nós temos aqui esse Butterfly no SDCAD, a letra D apareceu, o preço, o que, é que o preço já fez? O preço já caminhou mais para baixo, tá? Então, eu vou ajustar aqui a letra D desse padrão. O que acontece agora? Nós estamos diante de uma zona aqui, ó, de uma região de suporte aqui. Bom, se a gente está numa região de suporte, o que eu preciso saber? Quantas vezes o mercado já testou esse preço como suporte? Recentemente, a gente teve 1, 2, 3, 4 vezes o mercado testando essa região como suporte. Significa dizer que é um suporte um pouco mais difícil de ser rompido. Porém, ele pode ser rompido? Pode. Essa vez aqui, ó, ele foi rompido. Perfeito? Então, nós tivemos aqui, no caso, de rompimento. Só que antes dele romper, olha só o que ele faz. Bateu, testou, enganou o bobo aqui, ó, candle de força, quase engolfou a vela anterior aqui, né? Se você considera que o engolfo é em cima do corpo, foi um engolfo aqui. Então, nós tivemos aqui o engolfo, então isso aqui, o cara pensou, agora eu vou comprar. Estou com um sinal aqui no suporte. Comprou, stop abaixo do último fundo, e aí, rapidamente, o mercado volta e pega o teu stop loss. Ok? Então, o que eu preciso ver aqui na frente? Teve um rompimento, logo depois o mercado rompeu, não testou como resistência, ó, praticamente passou direto como resistência, testou suporte, e aí fez um fundo duplo e decolou. Beleza. Mesma coisa, ó, um engolfo de alta. Temos aqui 2 engolfos de alta, 2 confirmações, outra aqui também, mostrando que o mercado estava com intenção de subir. Depois ele retorna aqui e novamente entrega para a gente, né, quase um martelo. Isso aqui, não sei se eu consideraria isso aqui um martelo, mas a gente tem aqui a continuação e a confirmação da tendência do preço aqui, ok? E aí agora, bateu aqui em cima, fez um topo duplo, ok? Corrigiu o preço e encontramos o padrão harmônico. Baseado nisso aqui, existem várias formas de você identificar se você entra nesse trade ou não. Uma delas é exatamente observando o que já aconteceu aqui atrás. Então, a gente já viu que um candle de engolfo aqui, um candle de força de alta, partindo do suporte, é um dos gatilhos. Beleza? É um dos gatilhos. Segundo, qual o outro gatilho que a gente encontra aqui? Formação de fundo duplo. No caso aqui tem até fundo triplo, né? Que fez um fundo aqui, 2, 3 e estourou depois. Mas mesmo se você tivesse fundo duplo aqui, considerado esse fundo duplo, você teria feito aqui praticamente 80 pips. Então, essa distância daqui até o TP1, ó, já bate TP1 e chega muito próximo aqui do TP2. Tá? Então, aqui você já tem uma dica já do que você pode esperar. E não tem como fugir do esperar. Tá? Toda vez que a gente vai trabalhar com price action, a gente precisa ter paciência, a gente precisa esperar a reação do preço, a gente precisa esperar como que o mercado vai sinalizar. Então, essa aqui é uma das formas de você utilizar padrões, utilizando confirmação do passado, ou seja, o que aconteceu nessa faixa de entrada, nessa zona de entrada, como que o mercado se comportou para ir em direção do meu objetivo. Se eu quero fazer uma compra, eu quero que o preço suba. Então, o que aconteceu lá atrás que fez o preço subir? Então, a gente já viu aqui. Outra situação que a gente pode encontrar é a famosa alteração de estrutura. Então, como eu falei para vocês no início, toda vez que o mercado está em tendência, ou ele está para uma tendência de alta ou uma tendência de baixa. E toda vez que você tem isso, tá? Mercado tendência de alta, mercado tendência de baixa, você tem uma estrutura. E uma estrutura é baseada no conjunto de 3 fatores. Você tem um impulso, você tem um pullback e você tem a continuação.
Isso aqui é uma estrutura de alta e a estrutura de baixa ao contrário. Você tem um impulso, você tem o pullback, você tem a continuação. Perfeito? Dentro dessa estrutura, a gente encontra aqui pontos em comum. Tá? Todo impulso tem o seu início e todo final de impulso tem o seu final, tem o seu fim. Toda correção também tem o seu início e tem o seu fim, e todo novo impulso tem um início e tem um fim. Perfeito? Esses pontos, nós temos, a gente identifica isso como pontos de base e pontos de alta. Então, eu tenho aqui um fundo que fica na base e eu tenho um topo que fica na alta. Logo em seguida, eu tenho uma base, eu tenho um fundo, no caso, que é mais alto que o fundo anterior. Então, esse fundo aqui é mais alto do que este fundo. E, em seguida, a continuação vai criar um topo que é mais alto que o topo anterior. Ok? Então, eu tenho um topo, um fundo mais alto, um topo mais alto. Quando estamos em estrutura de baixa, ao contrário, nós temos um topo, nós temos um fundo. Nós temos um topo mais baixo que o topo anterior, ok? E nós temos um fundo mais baixo que o fundo anterior. Beleza? Então, essa estrutura mostra para a gente a direção do preço. Não tem nada a ver com tendência. Tá? Não tem nada a ver com tendência. Tendência é uma coisa, direção de preço é outra. Estrutura de alta é uma coisa, tendência de alta é outra coisa. Percebe? Não sei se vocês já perceberam isso. Por quê? Se eu pego uma tendência de alta, dentro de uma tendência de alta tem estrutura de alta e tem estrutura de baixa. Perfeito? Deixa eu pegar aqui, por exemplo, vamos ver aqui, ó. Bom, eu preciso dizer o que aqui do SDK? De tendência de baixa. Não tem outra tendência a não ser uma tendência de baixa. O que o preço está fazendo aqui? O preço está caindo. Caiu aqui, corrigiu, caiu, corrigiu, caiu de novo, corrigiu, caiu, corrigiu, caiu. Dentro de cada caída e cada correção, eu tenho estrutura de baixa e tenho estrutura de alta. Mas não significa dizer que dentro de uma estrutura de alta eu estou em tendência de alta. A tendência do SDK é de baixa. Alguém discorda que está em tendência de baixa aqui? Eu não sou o dono da razão, tá, gente? Só para deixar isso claro. Mas, para mim, na minha ótica, na minha visão, o SDK está em tendência de baixa, não está em tendência de alta. Perfeito? Então, dentro de uma tendência, eu vou ter o quê? Várias estruturas. Se eu der um zoom aqui, eu vejo perfeitamente aqui estrutura de baixa. Quando ele começa a corrigir, ele muda para uma estrutura de alta. E depois que acaba a correção, ele volta para uma estrutura de baixa. Corrige a estrutura de alta, volta para uma estrutura de baixa, corrige na estrutura de alta, e assim vai. E assim vai. Mas a tendência é tendência baixista, tendência de baixa. Ok? Então, se eu percebo que está acontecendo aqui uma possível alteração da estrutura, eu posso considerar a estrutura como outro gatilho de entrada. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o início do ponto C. Ele faz um fundo, faz um topo mais baixo que o topo anterior, um fundo mais baixo que o último fundo, um topo mais baixo que o topo anterior, outro fundo mais baixo, topo mais baixo, fundo mais baixo, topo mais baixo, e estamos aqui diante do novo fundo mais baixo. Se o preço fizer um topo mais baixo e um fundo mais alto, opa, a probabilidade que existe do preço subir aumenta muito. Aumenta muito. Então, esse é um dos gatilhos que eu mais gosto de confirmar a entrada baseado em padrões harmônicos. Porque utiliza exatamente a dica da onde o preço está indo. O preço vai continuar caindo aqui e vai romper esse suporte? Pode continuar rompendo. Porém, todavia, entretanto, pode acontecer o quê? Pode acontecer de este impulso aqui que agora o mercado está tomando nessa zona de suporte, tá? Nós já estamos dentro de uma zona de suporte. Perfeito. Pode acontecer exatamente o quê? Pode acontecer exatamente de esse preço continuar subindo, corrigir e encontrar
um fundo em comum, um suporte em comum. E aí a gente começa a utilizar o quê? O que que aconteceu aqui atrás para a gente saber onde que pode ser esse suporte. Então, eu posso ter esse suporte nessa faixa aqui, que aqui o mercado testou suporte, que vai coincidir com essa região daqui da frente, que também testou suporte. Então, eu vou traçar uma linha exatamente daqui para lá. Nessa linha, eu já tenho uma visão do que pode acontecer. Eu posso utilizar exatamente este suporte para comprar, e não este. Porque se eu compro aqui depois que o mercado faz o rompimento, a chance dele fazer um retest e obedecer essa região como suporte para subir é muito alta. É acima de 80% de chance. Então, eu posso aguardar por essa confirmação. E ainda assim, eu posso ter mais uma nova confirmação, que é baseado o quê? No rompimento do último topo de alta, que é esse topo aqui. Então, eu posso entrar, se o mercado testar essa região como suporte, depois do rompimento, e ainda posso fazer uma segunda entrada exatamente no rompimento do último topo, onde ele faz a alteração da estrutura. Perfeito? Isso aqui vocês podem fazer o que a gente chama de backtest. Vocês podem pegar padrões aí, ou utilizar padrões novos, ou padrões que já aconteceram. Por exemplo, deixa eu ver se o Euroaud está aqui ainda. Aqui, no Euroaud, algumas semanas atrás, a gente teve um padrão chamado padrão Shark, tá? Que foi esse padrão aqui. Ó. Olha só o que ele faz. Tá, deixa eu fechar aqui o harmônico, porque está pesando o computador, não sei porque está começando a travar, e já sabe, né? Olha só o que ele faz aqui. A gente tem um padrão, bateu no ponto D aqui, ó, região de suporte aqui atrás. Fundo duplo, perfeito? Nós temos um fundo aqui, mais um fundo aqui na frente, fundo duplo. E olha só o que ele me entrega. Uma estrutura de alta bem no início. A minha entrada foi basicamente nessa região aqui. Por quê? Porque eu já tinha percebido, gráfico de 15 minutos, essa estrutura acontecendo aqui no gráfico de 15 minutos. Ele fez um padrãozinho aqui, uma estruturazinha de alta aqui primeiro, fez esse impulso e corrigiu. Então, aqui eu já peguei a Fibonacci, mano. Já não vou dar mole, não. Já peguei minha Fibonacci, tracei aqui e vi exatamente pontos de confluência. Em 78%, bateu ali atrás, ó. 88% bate aqui. E beleza. Candle de força, já mostrando direcionamento, eu, pum, fiz a minha entrada. Coloquei até no meu Instagram isso aqui. Quem me acompanha lá já viu. Esse trade aqui eu coloquei o take aqui em cima, 145 pips. Foi direto. Foi direto. Tá? Então, essa aqui é um dos gatilhos que eu mais utilizo. Tá? E, sem dúvida, é um dos gatilhos que vão fazer com que você tenha mais chance de dar certo com padrões harmônicos. Existem os gatilhos baseados em indicadores, tá? Que também funcionam. Aí, por exemplo, ó, esse aqui foi o padrão áudio USD. A gente já tem uma perninha aqui subindo. Eu vou vender? Cara, eu não venderia. Tá? Eu não venderia. O que eu faço? Eu olho aqui para trás. Cadê as resistências aqui? Cadê os níveis de resistência? Opa, ó, aqui realmente tem uma resistência forte. E já vem traço a linha aqui da resistência. Por quê? Porque aqui atrás ele me deu um topo duplo. Bateu o topo duplo e despencou. Essa despencada aqui, a despencada de 90 pips, tá? Excelente. Excelente. Se eu pegar aqui 90 pips, vai dar nesse, ó, tá ótimo, vai batendo lá no TP2 praticamente. Tá? Então, beleza, eu tenho aqui essa confirmação. Só que eu vou entrar de cara, eu vou esperar o quê? Eu posso esperar um sinal. Eu posso esperar um sinal. Esse sinal pode ser baseado em quê? Padrões de candle, padrões de reversão. Eu posso simplesmente aguardar que ele faça o rompimento dessa LTA aqui. E aí, se eu espero o rompimento da LTA, o que eu vou aguardar? Um pullback. Esse pullback pode vir aqui fazer o quê? Um teste da última resistência estrutural. Então, o próprio mercado já vai dizer para mim onde são os possíveis pontos de entrada.
por que eu tenho que fazer isso e por que eu recomendo que vocês façam isso? Porque dessa forma, a chance de você entrar e tomar stop, ela é reduzida drasticamente. Você vai ter muito menos chance de tomar stop se você aguardar pela confirmação da direção do preço e entrar com essas confirmações, do que simplesmente bater na resistência vende, bater no suporte compra. Não estou dizendo que bater na resistência vende não vai dar certo, e nem que bater no suporte compra não vai dar certo, porque, afinal de contas, na maioria das vezes, é isso que a gente faz com opções binárias. Opções binárias, a gente está trabalhando em cima de suporte e resistência o tempo inteiro. Tá? Mas, quando a gente vai para o day trade mesmo, fazer uma operação um pouquinho mais longa, pegar ali 20, 30, 50, 90, 120 pips, a gente precisa realmente encontrar o melhor lugar para a gente não correr risco de tomar stop. Tá? E mesmo assim, a nossa leitura, mesmo você fazendo assim, a melhor leitura do mundo, pode acontecer do mercado, irmãozinho. Falar bem assim, infelizmente você me leu errado. Você fez uma leitura errada da minha pessoa e eu vou pegar o seu stop loss agora. Isso vai acontecer. Inevitavelmente, isso vai acontecer. Tá? Porque se não acontecesse, eu e alguns amigos que estão aqui nessa sala aqui, estaria muito milionário, né? Há muito tempo. Quando eu falo milionário, assim, é muita grana, gente, muita grana. Assim, porque a gente sabe o poder disso. Imagine que você tenha uma estratégia 99% infalível. O que você vai fazer? Você vai operar com 1%? Se de 100 entradas que você faz, 99 dão certo e apenas uma dá errado, você vai entrar com 1% de risco? Não. Ninguém é inocente. Você vai entrar com mais risco. Só que não existe isso. Não existe, porque se existisse, tava muita gente que entrava no mercado financeiro ia ficar rico, milionário muito rápido. Por isso que a gente utiliza a gestão de risco, 1, 2% aí, tá, no máximo que estourando 3% para fazer day trade, tá? É o que eu recomendo, mas o dinheiro é seu também, você faz do seu dinheiro que você quiser. Se você tiver condições de estar sempre repondo o seu capital, aí é com você, né? Mas quem tem um dinheiro um pouquinho mais apertado, não passa de 3% de risco, cara. Tá? Não passa. Eu recomendo para quem tem pouca grana, sempre operar com no máximo 1%. E pouca grana para mim é em torno aí de 1.000 euros, 3.000 euros, 5.000 euros. Né? Isso é na minha ótica, tá? Então, para quem tem menos do que isso e opera alavancado, é justamente aquela pessoa que realmente está querendo alavancagem, mas que ela também tem que entender que o risco dela perder mais dinheiro de forma mais rápida é totalmente proporcional. Tá? Então, galera, a gente já está aí 1 hora falando, estou até com sede aqui, deixa eu beber uma aguinha. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta aí agora, vocês ficam à vontade, que eu vou estar respondendo aí no chat, tá? Rapaz, essa é a pergunta que eu me faço todos os dias. Tá tudo certo lá no corporativo, tá? Tá tudo certo lá, mas tem que esperar, não sei o quê. Já enviamos documento até da minha avó, que já morreu, tem o documento dela lá, mas as coisas lá tem o tempo deles, tá? Então, tem que esperar. Não sei se eu repeti, mas eu acho que eu repeti, né, cara? Que eu falei algumas coisas aqui várias vezes. Com certeza dá para operar isso em opções binárias. Com certeza. Não precisa ser entrada a 15 minutos. Se você pegar a aula do Jean Carlos Valência, ele só opera opções binárias com padrões harmônicos. Tem até lá, tem como você ver as aulas gravadas, tá? Todas as aulas com gravado, então tem como você ver tudo isso. Essa estratégia com as bandas de Bollinger é do Chris Terry. É uma das estratégias mais antigas. Né? É mais utilizada para swing trade. Beleza?
É mais utilizado para swing trade e padrões harmônicos de H4 ou gráfico diário. Luizandro, obrigado, cara. Obrigado. Tem muita coisa para passar para vocês ainda. Doido para começar na Go Live. Há muito tempo esperando por esse dia. Enquanto isso, a gente está sendo utilizado aqui dentro do sistema. Valeu, Thelma. Sim, admiro. É admiro, né? Eu acho que é assim que fala o seu nome. Os gráficos, eles indicam o tipo de entrada, se é compra ou de venda, né? Na verdade, é tudo baseado ali na estrutura. Mas lá no Harmonic Scanner aparece também os pontos de entrada, onde que é o stop loss, onde que são os take profit, né? Onde que você toma o lucro. Valeu, Jorge. Valeu, Nicolas. Valeu, Guilherme. Tamo junto, tamo junto. Não, eu não uso o indicador para confirmar. O Harmonic Scanner já é um indicador. Agora, existem estratégias diferentes. Essa estratégia que eu mais utilizo é a estratégia de price action. Tá? Mas tem estratégias que é puramente baseado na leitura de indicadores. Então, você anula praticamente, você não precisa assim, se apegar à análise técnica, a price action, porque os indicadores já vão te mostrar, né? Já vão dizer para você onde que você deve entrar ou não. É muito parecido com as estratégias que já está conhecida aí, mais familiarizado, tipo o Hourglass, o Cash Trap, a estratégia dos pontos, né? Apareceu a seta, você tem uma confirmação. Você tem o RSI, tem o estocástico, enfim. Uma série de indicadores que você vai utilizando para confirmar se você entra ou não. É só um detalhe, tá, pessoal? Com relação a indicadores. Vocês têm que tomar um cuidado com eles, tá? Porque todo indicador, todos os indicadores, eles são construídos com dados ou com informações do passado. Eles não servem para prever futuro, tá? Por isso que às vezes você encontra falsas entradas quando você utiliza apenas os indicadores. Então tem que tomar esse cuidado. Exatamente, Ruben. Hamilton, parabéns. Valeu, cara. Valeu, valeu, obrigado. Deus te abençoe também, irmão. TradeView dá para aplicar essa técnica? Sim, eu mostrei, né? Lá no TradeView tem a ferramenta para você fazer o desenho dos padrões harmônicos. Então, você pode, por exemplo, entrar no Harmonic Scanner, que é o que eu faço, vejo qual é o padrão harmônico que está mais recente, vou para o TradeView e faço exatamente o desenho do padrão harmônico, tá? E a partir dali do TradeView eu faço as minhas análises, porque lá no Harmonic Scanner você tem que ficar logando toda hora, né? Aí no TradeView já fica disponível diretamente. Se você sair do Harmonic Scanner e voltar, você perde toda a sua análise. No TradeView você não perde a sua análise. Então, eu já utilizo direto no TradeView. Isso, o Rudy, eu coloco o stop loss sempre utilizando o stop técnico, né? Utilizando a própria estrutura que o mercado dá. Tá? Então, sempre, se for uma compra, eu busco o fundo mais próximo, se for uma venda, o topo mais próximo. Tamo junto, Rafael. É isso aí então, pessoal. Acho que as dúvidas estão
estão acabando aqui, estão diminuindo. Mais uma questão agora de treinar bastante, tá? Treinar bastante, fazer backtests, sempre buscar contextualização. O que está acontecendo com aquele ativo, com aquele par de moeda, tá? Nunca entrar por afobação. Só porque apareceu um padrão harmônico que você vai sair entrando. Dá uma lida, tenta ler o mercado, qual que é a história que o mercado está contando para você. Valeu, Thiago. Tamo junto, irmão. Tamo junto aí, galera. Tamo junto. Tamo junto. Valeu pelo feedback aí. Muito obrigado. Tá? É isso aí. Vou encerrar a sala aqui porque já vai começar, já está começando a apresentação. Quem tem convidado já tem que estar ligado nisso, né? E tamo junto, gente. A próxima, vamos ver se semana que vem a gente tem um novo encontro aí. Enquanto não tão, a gente não começa na Go Live. Contem comigo, vamos para cima. E é isso aí. Valeu. Grande abraço para vocês e a gente se vê na próxima aula. Valeu, galera. Tchau, tchau.